Gavião Arqueiro, a série que estreou agora no finalzinho do mês de novembro, traz aí Clint Barton agora no destaque. Claro que a gente tem aquela velha história de que o Gavião Arqueiro sempre foi o coadjuvante de tudo, mas aqui a gente está recebendo uma série novinha que foi baseada nos quadrinhos de Matt Fraction e olha, cara, tá sensacional e eu vou contar em maratona aqui para vocês porque a série começou lá em novembro, eu tô falando agora aqui em dezembro e olha, francamente, tá sensacional. Se você ainda não assistiu, senta aí que o Fury vai contar para você detalhe por detalhe, começando agora uma maratona a partir do primeiro episódio. Bora! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Fury e hoje a gente começa aqui uma maratona, exatamente, uma maratona do primeiro ao quarto episódio de Gavião Arqueiro, que tá sensacional. Começou agora no finalzinho de novembro e já estamos no quarto episódio pelo canal Disney Plus. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd, que a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos transposto para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e ficar sempre por dentro de todas as novidades que a gente trouxer para cá. Visite nas nossas redes sociais, que é sempre por lá que a gente posta tudo antes daqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixa aquele like bacana, que isso fortalece bastante este trabalho que a gente desenvolve aqui com muito carinho para vocês. E olha, galera, é uma grata surpresa Gavião Arqueiro. Ele rompe paradigmas. Ele põe por terra exatamente todo aquele aspecto de coadjuvante que ele sempre teve, entre aspas, no universo dos Avengers, desde lá de Thor, quando ele teve aquela aparição, aquela primeira aparição sombria, não muito definida, mas quem estava de olho sacou que era ele, e desde então nunca mais deixamos de ver o Gavião. E a série começa exatamente pelo olhar do próprio roteiro dos quadrinhos de Matt Fraction. Bom, a história basicamente conta o nascimento da pupila do Gavião Arqueiro, que é a Kate Bishop. A história já começa de uma forma muito bem colocada. Como a gente está falando de MCU, não podia dar um outro destaque para fazer um paralelo com os quadrinhos. Por que eu digo paralelo? Porque a Kate Bishop, ela se encanta, ela se inspira no Gavião Arqueiro quando ela vê ele em ação. E como eles colocam essa ação é justamente no momento da invasão Chitauri em 2012. Muito bacana, e justamente aquela cena que ele salta do prédio, destruindo alguns Chitauris e principalmente depois da invasão, depois de todo aquele clímax que a gente já conhece do filme dos Vingadores, aquele pod que os Chitauris estavam utilizando, aquela cena que o Gavião acerta um dos pods voando, é justamente um dos pods que iam atingir o prédio de cobertura onde a família Bishop morava exatamente, e onde a Kate Bishop finalmente tem o seu primeiro vislumbre do herói que a inspira a ser o que ela é. Aliás, o nome do episódio é Nunca Conheça os Seus Heróis, justamente dando a ideia de que muito cuidado quando você se inspira em algo que talvez você não possa alcançar, ou quem sabe pode ser um risco para você conseguir alcançar o que essa pessoa já é. Então, o episódio segue a partir daí e a gente é confrontado com uma série de personagens que vão compondo esse contexto, né? Uma coisa interessante que é legal é como que fazendo até uma crítica social, como que as pessoas comercializam as coisas a partir da desgraça. O Gavião Arqueiro, ele tá nesse momento assistindo um musical na Broadway intitulado de Rogers, exatamente, intitulado de Steve Rogers, e é uma história romanceada, musical, contando a trajetória dos Vingadores. É engraçado que a gente vê como que
o Clint Barton que a gente viu tá diferente. Aliás, tão diferente que ele tá com uma família dessa vez. É um Clint Barton que é pós-blip, é pós o evento de Vingadores Ultimato, é pós ele ter conseguido retomar a sua família e a sua vida. Porque antes disso, ele era o Ronin. Exatamente, o Ronin que assolou Nova York, destruindo com todos os bandidos que praticamente existiam nessa época, no período em que o Thanos deu seu primeiro estalo e as pessoas haviam desaparecido. Então ele deixou um rastro de destruição na postura de Ronin, na roupa de Ronin. E é a partir daí que a gente começa essa história. E quando ele vê esse espetáculo, o destaque é para a atriz que está lá no palco dançando com a roupa da Viúva Negra. E aí a gente vem aquele flashback, né, de todas as ações dele enquanto Ronin, e isso a gente percebe que depois de todo ele ter conseguido, de uma certa forma, recuperar a vida dele de volta, as chagas ficaram, e isso fica muito presente nesse episódio, né? E é bacana, inclusive, que na formação dos dançarinos desse espetáculo, a gente tem a presença do Homem-Formiga lá no meio da galera. Para quem assistiu Vingadores, o primeiro, sabe que o Homem-Formiga não fazia parte da formação nesse filme, mas nos quadrinhos, o Homem-Formiga é um dos primeiros integrantes do universo dos Vingadores e, obviamente, isso não é apontado, pelo menos, no MCU. A Kate Bishop dessa história não é mais uma criança, porque quando ela viu o Gavião Arqueiro agindo pela primeira vez, era uma garotinha, devia ter lá os seus 12, 11 anos, e a Kate Bishop desse momento em que é o pós-blip, ela já é uma adolescente, quase uma mulher praticamente, ela é campeã de artes marciais, ela é uma exímia articuladora de armas e, principalmente, uma arqueira de primeira, porque ela acabou se inspirando no Gavião Arqueiro, e desde pequena ela treina para que ela alcance a perfeição do herói que ela se inspirou. E é legal a gente ver a trajetória dela, porque logo no início a gente vê alguns resquícios do que muito provavelmente a gente já tem nos quadrinhos. Ela utiliza, num momento de exibição para as colegas dela, uma flecha com uma bola de tênis para ativar uma espécie de sino da universidade onde ela estuda. E lógico que isso acaba de uma forma desastrosa, porque ela faz o sino ativar, só que a torre não ativava o sino justamente pela uma estrutura está velha, e ela acaba ruindo com a torre inteira, criando um problema enorme para sua mãe, que inclusive é interpretada pela Vera Farmiga, exatamente, a Vera Farmiga que fez a Invocação do Mal, os 3 filmes, né? Ela é a senhora Warren na Invocação do Mal. Um aspecto interessante do Gavião Arqueiro que ficou bem pontuado é que durante o episódio, quando ele tá lá no espetáculo, a gente percebe que quando ele olha para Natasha, para aquela Natasha fantasiosa, ele não tá ouvindo nada. E nesse momento que ele não ouve nada, é como se ele se desconectasse do mundo. E a gente percebe que ele não está ouvindo nada por uma razão. Ele usa um aparelho auditivo que é fruto justamente de todas as ações, eventos pelas quais ele passou com os Vingadores. Ele ficou com uma baixa audição, não ficou como um deficiente, mas ele ficou com uma baixa audição devido à exposição a todos os eventos em que ele batalhou junto com os Vingadores. E é bacana a gente ver um Clint Barton cansado dessa vida, cansado dessas batalhas e, de certa forma, disposto a viver agora com a sua família. Então ele está com os filhos, ele está feliz, ele quer seguir adiante, mas a presença de herói continua batendo na porta dele. Tanto que na hora de pagar a conta do restaurante com os filhos, o garçom diz que é por conta da casa, por conta dele ter salvado a cidade nos eventos de 2012. E é legal que isso abala a família, porque todas as vezes que o Clint Barton se ausentou enquanto pai, ele estava em missão com os Vingadores. E isso é um problema para a família, isso é uma coisa que fica muito evidente no olhar dos filhos dele. Personagens novos na série, exatamente. A mãe de Kate Bishop, Eleanor Bishop, que é interpretada pela Vera Farmiga, ela está com um namorado novo. E quem é este namorado novo dela? É o Jack Duquesne, ou Jax Duquesne, que é assim que ele é chamado nos quadrinhos. O Jax Duquesne, ele é conhecido como o espadachim, né? Ele é um cara, obviamente, fissurado por espadas e tudo mais. E nos quadrinhos, ele conheceu o Clint Barton
jovem, e foi justamente ele, nos quadrinhos, que treinou o Gavião Arqueiro que nós conhecemos. E a gente não sabe na série se muito provavelmente isso vai ser apresentado ou se isso não vai ser citado. Talvez as origens e os caminhos sejam diferentes, mas muito provavelmente o Jack Duquesne vai ter uma relação com o passado de uma forma bem forte com o Clint Barton. Um momento interessante no episódio é quando a mãe da Kate Bishop fica sozinha porque o seu namorado, o espadachim, que até o momento não é citado com esse nome, é chamado pelo seu pai, Armand Duquesne, para um leilão que vai ser feito ali no subterrâneo de uma festa de Natal pelos qual eles estão passando. E a gente percebe que existe uma indiferença do Armand com a mãe da Kate Bishop, por alguma razão que ainda não foi revelada, mas a gente percebe que os dois não se dão. E o Jack Duquesne é filho dele. E, obviamente, eles têm uma relação conturbada. E nesse encontro que eles têm, nesse leilão, me veio um pensamento. O que será que eles vão leiloar? E aí, quando começa a rodar o leilão, a gente percebe que são artefatos, artefatos assim, obscuros, por assim dizer, né? Um deles é a espada do Ronin e o uniforme do Ronin. E aí, o que eu pensei? Muito provavelmente, um leilão como esse, com peças tão raras e tão específicas, muito provavelmente alguém que tenha uma influência muito grande para poder ter acesso a esses artefatos. Só me veio uma pessoa à memória. Exatamente. Se você disse Sharon Carter, é ela mesma. E a gente tem esse resquício porque quando terminou o Falcão e o Soldado Invernal, eu me recordo que ela, depois de ser reestabelecida no seu cargo dentro do governo, não mais na SHIELD, mas numa casta onde ela tinha acesso a armamentos e segredos de governo, muito provavelmente ela vai ser a pessoa que vai abrir espaço para um mercado negro desses artefatos. E é justamente o que acontece nesse leilão. Nós temos ali a presença desses artefatos que vão ser leiloados. E em meio a isso, Kate Bishop está lá infiltrada como uma garçonete e ela acaba se escondendo porque ela foi descoberta pelo seu empregador, por assim dizer. E no meio disso, ela percebe que existe uma movimentação do lado de fora. Exatamente, existe uma movimentação de uns caras estranhos que estão intencionados justamente a entrar naquele leilão. E a gente tem esse momento na hora que é oferecido para leilão a roupa do Ronin. E justamente quando a roupa é ofertada, eles explodem a parede e uma confusão se instaura. E obviamente a Kate tem que encontrar uma oportunidade, uma forma de sair dali. E ela encontra justamente a caixa com a roupa do Ronin e ela reaviva a chama do cara que causou terror na vida dos bandidos em Nova York no período em que o Thanos deu o estalo. Detalhe, pra quem tá perguntando aí, mas tipo, por que você tá falando tanto isso, Alexandre, do Ronin ter matado tanta gente? Se vocês não se recordam, a família do Clint Barton desapareceu, se transformou em poeira quando o Thanos deu o estalo. E o Clint ficou revoltado com isso, porque como pessoas boas, pelo pensamento dele, como pessoas boas, como uma família que nunca fez mal pra ninguém, estavam isolados num lugar onde não tinham acesso a ninguém, tava todo mundo quietinho ali, e foi dizimado pelo estalo do Thanos, e só ele ficou. Ele então resolveu se vingar, fazendo pagar todas as pessoas que tinham de certa forma um mal, ou seja, foi atrás dos bandidos, e ele criou inimigos ao longo do mundo por causa disso. E Kate Bishop fez com que essa chama do Ronin reacendesse, e justamente este grupo de pessoas que entrou também tiveram um contato com esse Ronin. E eles são a gangue do agasalho. O que será que é esses caras da gangue do agasalho? Bom, a gangue do agasalho também faz parte das HQs do Matt Fraction, e ele é um grupo mafioso russo que extorquia comerciantes e moradores de Nova York. É gente ruim, gente da pior estirpe. E detalhe, eles são atrapalhados além de tudo, né? E o detalhe é que eles são velhos inimigos do Ronin porque ele atuou contra eles no período do blip do Thanos. A Kate Bishop vestindo essa roupa tira a tranquilidade da gangue do agasalho e principalmente tira a tranquilidade do Clint Barton. Quando a notícia foi dada de que uma festa luxuosa foi invadida por pessoas
buscando artefatos antigos, isso é noticiado na TV e o Clint, justamente com os filhos, numa noite de Natal, já preparando tudo bacana para acontecer, ele é interrompido com a cena da Kate Bishop correndo pela avenida atrás de um cachorrinho. Aliás, esse cachorrinho que é citado na história, que eu estou citando agora para vocês, ele é oriundo também dos quadrinhos. Ele é mais conhecido como Sortudo, né? Nas histórias em quadrinhos, o Sortudo é conhecido também como Pizza Dog, né? Que é nomeado, inclusive, pela Kate Bishop. A aparição dele é num dos momentos em que ela fica revoltada por saber que o Jack Duquesne vai se casar com a sua mãe, e ali ela vai para lado de fora espairecer e encontra o Pizza Dog, que ainda não sabe que vai ter esse nome. E, obviamente, a aparição dele no meio dessa confusão toda da gangue do agasalho com a Kate Bishop é meio que aleatória e, assim, não tem muita razão de ser. Ele acaba atacando um dos caras que está esperando a gangue voltar para o caminhão com os artefatos do leilão e acaba sendo mordido por ele e sai correndo também. E é justamente nessa hora que é noticiada quando ela pula no meio da avenida para salvar o Pizza Dog. O cachorro é idêntico aos quadrinhos, só que tem um detalhe: diferente da série para os quadrinhos, ele é atropelado exatamente e, no caso, ele é salvo depois. Mas aqui na série ela consegue salvá-lo e, de uma certa forma, acaba adotando o cachorro. A Kate, ela tem um apartamento isolado lá em Nova York, onde ela consegue se esconder e fazer as coisas dela. Mas ela ainda tinha que resolver essa questão do Ronin, que inclusive ficou em aberto. Detalhe, né? A espada do Ronin, que ficou lá depois da explosão, acabou caindo nas mãos de Jack Duquesne, que obviamente tem intenções obscuras para utilizar esse artefato. Em meio a tanta confusão, Armand Duquesne, o pai de Jack, acaba sendo assassinado e quem se depara com o corpo dele morto é a Kate Bishop. Por quê? Porque ela queria, através dele, tirar mais algumas informações sobre aqueles artefatos e tudo mais, e mais informações sobre o próprio Jack. Inclusive, pessoa que ela não quer de jeito nenhum que seja marido de sua mãe. Mas, ao chegar lá, ela acabou meio que se sentindo na função de ajudá-lo, mas o fato de ele estar morto a incriminaria de alguma forma. Então ela foge e, ao fugir, ela se depara de novo com a gangue do agasalho que a cerca para justamente dar uma surra nela, só que eles todos são surpreendidos por alguém que vem salvá-la na última hora, que é o Clint Barton, e agora ele se depara com um novo Ronin. Só que quando ele tira a máscara, ele percebe que é a Kate Bishop e a pupila e o mestre se encontram finalmente. E esse foi o primeiro episódio de Gavião Arqueiro, que é repleto de detalhes, repleto de coisas bacanas. Para quem achava que o Gavião Arqueiro era secundário, vocês se enganam completamente. Ele pode de repente não ter grandes arcos de histórias nos quadrinhos, mas ele é definitivamente peça-chave de todo esse universo cinematográfico que já está estabelecido. E olha, estamos ainda subindo lá pro 4º episódio. Essa semana que vai entrar o 5º episódio, e a gente vai atualizar vocês de tudo. E era sobre isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ó, não saia daí que logo vai ter episódio 2, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E ó, assine o canal, dá o seu like e compartilhe o vídeo, beleza? É isso, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!